que veio ao meu coração no livro de João, capítulo 4. João, melhor dizendo, capítulo de número 4. Glória seja dada ao nome de Jesus. Livro de João, capítulo número 4. Nós vamos estar lendo aqui a partir do versículo de número 30. Glória seja dada ao nome de Jesus. Todos acharam? Digo amém. Diz assim a palavra do Senhor. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E entrando os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro ditado: um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Amém, meus irmãos? Podeis tomar o vosso assento, glorificando a Deus. Nós estamos diante desta palavra, neste capítulo, que Jesus encontra aquela mulher que nós conhecemos, a mulher samaritana, em Sicar, ali na fonte de Jacó. E nós vamos deparar com esse texto, o diálogo ali com Jesus, com aquela mulher, aquele diálogo que nós já conhecemos, e resultou ali na aceitação daquela mulher que Jesus era o Messias. Ela vai perceber que ela estava diante do enviado de Deus, porque o diálogo com Jesus revela isso, né? Todo crente que tem um diálogo com Jesus, ele sabe com quem está lidando. E aquela mulher, ela tem essa experiência, e depois desse diálogo, aquela mulher, ela volta para a sua cidade, e nós já conhecemos essa história, que ela volta ali, todos daquela cidade vão ter um encontro com Cristo, porque ela convida, ela chama para conhecer o Messias, conhecer aquele que está oferecendo e ofereceu para ela a água da vida, que mostrou para ela as suas misérias, mas também mostrou para ela a fonte da água da vida. E quando nós deparamos nesse texto, o testemunho dela vai transformar muitas vidas. Então, queridos, Jesus, ele revela que a seara, nesse texto, ele vai falar da parábola do semeador. E ele conta essa parábola. Jesus revela que a seara já está pronta. Ele estava falando da ceifa, do plantio naquela época.
todos de Israel, eles esperavam, e ali os discípulos estavam dizendo: mas Senhor, a colheita é daqui 4 meses. O Senhor quer que a gente já colhe, vai trabalhar? A colheita é daqui 4 meses, mas ele estava falando da colheita espiritual. E ele estava dizendo aos discípulos: a seara já está madura. A seara já está pronta. Vocês precisam trabalhar, porque a seara está madura. Então ele traz a colheita que resulta na obediência para a vontade de Deus se cumprir na nossa vida, irmãos. Nós precisamos estar atrelados à sua palavra. Nós, como crentes que fomos chamados por Cristo, nós precisamos ter a visão da colheita celestial do seu reino. E qual é essa colheita, irmãos? São almas que precisam ser salvas. E o que é que nós estamos fazendo? Se Deus nos chamou para a colheita, é tão bom a gente abraçar alguém e falar de Jesus, é maravilhoso. Mas é maravilhoso nós vermos Jesus libertando vida, transformando, curando, salvando pessoas, Jesus fazendo maravilha através de nós. Através de nós como instrumento. É muito bonito a gente chegar numa igreja e ver uma igreja produtiva. É lindo a gente ver uma igreja animada, mas é mais lindo ainda se eu e você formos esta igreja. Mais lindo ainda se eu e você estivermos nesta visão, estivermos nesta direção de ver almas transformando pelo poder da palavra, se a palavra estiver nos meus lábios. Então, quando nós olhamos para 1 Coríntios, apóstolo Paulo, ele alertando aos obreiros, porque pregar o evangelho, anunciar de Jesus, falar do amor de Jesus, isso, irmãos, é algo que nós precisamos fazer com amor, todos nós, com desejo. Primeiro que o apóstolo Paulo ele vai dizer que nós plantamos. Jesus estava dizendo aqui que vocês iam colher na onde vocês não plantaram. Vocês vão colher na onde vocês não trabalharam para colher, mas lá já tem alguém. Jesus está dizendo que tem pessoas, irmãos, que você nunca viu na sua vida, voltando para a visão espiritual, mas são pessoas que estão te esperando lá para ouvir de você uma palavra de vida eterna. Jesus estava dizendo aqui aos discípulos que tem pessoas que eles iam encontrar, que eles nunca tinham visto na vida deles, mas estava sedento para ouvir uma palavra do reino dos céus, estava sedento para receber uma oração, sedento para ver algo de Deus, ouvir algo de Deus. E essas pessoas estão aí, porque Jesus diz que o campo, a ceifa, a colheita está pronta, está madura. E aqui tem outro texto que Jesus diz assim: se não tem ceifeiros para ir, rogamos ao Pai para que envie ceifeiros e trabalhadores para a sua seara. Será que nós estamos deixando de orar e pedir a Deus, nos colocarmos na posição de servo para fazer e cumprir a vontade de Deus? Apóstolo Paulo, no capítulo 3 aos Coríntios, no versículo 6, ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. E aí ele continua: pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega é alguma coisa. O que planta e o que rega não é nada. Ele estava dizendo, porque às vezes a gente olha para alguém e acha que ele é o cara. Olha para alguém e acha que ele é o melhor. Não, irmão. Quem planta, quem rega, não é nada. Mas o que é aquele que dá o crescimento. Se o Espírito Santo de Deus estiver em nossa vida, não haverá gente soberba entre nós. Não haverá gente com ambições entre nós, mas haverá crentes, obreiro, com coração
queimando por almas, sabendo que tem alguém do meu lado plantando, tem alguém do outro lado regando, falando, e tem alguém esperando que fale uma palavra e o Espírito Santo fazendo a obra e o nome de Jesus sendo glorificado. Será que eu posso fazer algo e você também pode me ajudar nesta obra? Ou será que eu vou precisar que Deus envie outros para fazer aquilo que Deus já designou a mim e a você? Então aqui o apóstolo Paulo ele está dizendo isso, que quem planta ou não é nada, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. E no capítulo que nós lemos, se você voltar no versículo 30, vai dizer que saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Depois disso, Jesus aqui, ele anunciou a parábola, depois desse texto, desse encontro com a mulher samaritana, ele anuncia a parábola da ceifa e dos ceifeiros. E Jesus, nesta parábola aqui, ele estava ensinando os ceifeiros, a ceifa e os ceifeiros sobre a colheita. Olha o versículo 34. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Por que será que Jesus falou isso explicando aquela parábola? Porque se você observar o encontro com a mulher samaritana, enquanto Jesus estava cuidando da vida espiritual daquela mulher, os discípulos estavam atrás de comida. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. Eles estavam querendo encher a sua barriga, cuidando do natural, enquanto Jesus estava preocupado com o espiritual. Tem muita gente cuidando de si. Tem muita gente olhando para si próprio, olhando para os seus desejos, pelas suas conquistas, mas o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, ela está atenta à voz do Espírito Santo, ela está querendo ficar na posição de servo, de ser usado por Deus, e era isso que Jesus estava querendo ensinar aos discípulos, que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Tem muita gente preocupando com o que há de comer, o que há de beber, o que vai fazer, e as coisas de Deus vai ficando, e vai passando a vontade de Deus na nossa vida, e nós vamos entrando por esse caminho, porque o ser humano sem a direção de Deus, ele é egoísta, ele olha só para si, ele quer tirar o proveito, e achando que está dando certo, ele acha que está conquistando, porque, irmão, nós somos assim, a gente vai se enrolando com as coisas desta terra, e a gente acha bom, porque isso agrada a nossa carne, mas o homem que teve e ouve a voz de Deus, ele é um homem espiritual, ele fica atento ao que Deus quer que ele faça. Então Jesus estava ensinando que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Ah, Deus precisa me abençoar. Não, irmão, você já é abençoado. Ah, eu vou na igreja porque eu sei que eu vou receber uma bênção grande por esses dias. E tem gente que só gosta de pregar assim. Mas eu quero te dizer, a maior bênção é você ter o teu nome escrito no livro da vida. A sua melhor bênção é saber que Jesus te salvou e transformou e perdoou os seus pecados, e agora Ele conta com você para esta seara. Ele conta comigo e conta com você para ter uma palavra de vida eterna para alguém. Será que estamos fazendo isso? Será que estamos ao ponto de agradecer a Deus pelo que Ele já fez na minha vida, na família, na sua família? Então, queridos, acordemos para ter uma vida espiritual, porque nesse texto, Jesus ele explica aos discípulos que a sua missão aqui na terra era realizar a vontade de seu Pai que estava no céu. A sua missão aqui na terra, vou repetir para você entender, Jesus dizendo aos discípulos, a minha missão aqui é fazer a vontade de meu Pai. É cumprir a vontade de meu Pai. O apóstolo Paulo vai dizer assim, seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo estava preocupado em cumprir a vontade de Deus. A igreja, irmãos, ela tem que ter essa visão. Nós, como igreja, precisamos entrar por este caminho.
Então eu entendo aqui no versículo 35, Jesus ensinando esta palavra, reafirmando aqui a responsabilidade do obreiro como ceifeiro, despertando o compromisso, aliando ao ministério. Ele diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Enquanto a gente acha que ainda vai acontecer, Jesus está dizendo: dá uma olhadinha para a visão espiritual. A ceifa está branca, o campo está preparado, só está precisando de trabalhadores para a seara. Só está precisando de alguém que se coloque para ser instrumento na mão de Deus. E aí a gente fica atrás do projeto, fica atrás de uma oportunidade. O campo está branco para a ceifa, as almas estão perecendo. O que eu tenho feito para mudar essa situação? Queridos, não dizeis vós que ainda há 4 meses, levantai os vossos olhos. E os discípulos na lavoura, eles estavam ali, cientes daquela situação, que faltava 4 meses. Mas Jesus aqui com a visão das almas, como ele resgatou André, os discípulos, Pedro, que era pescadores de peixes, e dizendo: agora vocês serão pescadores de homens, pescadores de almas, vocês vão pescar almas para o reino de Deus. Então, irmãos, nós precisamos nos esforçar para isso, porque a visão desta parábola, os discípulos aqui, eles sabiam que Jesus estava ensinando, que era tempo, que eles precisavam colher as almas, porque as almas elas estão prontas para ser colhidas. Jesus estava dizendo: o campo está branco, o campo está branco. Como quem trabalhadores, avance, avance, porque você pode falar de alguém, você pode falar. Meus irmãos, e aqui no capítulo 4, versículo 19, Jesus disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus convidando os discípulos. Jesus disse para Pedro e André, que tinha essa profissão: vinde após mim, que eu farei de vocês pescadores de homens. Sabe o que Deus olha para nós, para mim, para você? Ele vê de você um pescador de almas, irmãos. Ele vê em você capacidade para isso, ele vê em você, em mim. Pastor, eu não sei falar, mas eu não sei que maneira que ele vai te usar, mas que você é, você é. Ah, pastor, eu não sei por onde entrar. Fique tranquilo, você tem o Espírito Santo de Deus, te dará a palavra certa, do momento certo, da forma certa. Fique tranquilo, porque é Deus que nos chama, e quando Ele chama, irmão, Ele capacita. 1 Coríntios capítulo 9, verso 16, apóstolo Paulo, ele traz uma reflexão dizendo: porque se anuncio o evangelho, não tenho no que me gloriar, porque é me imposta, esta obrigação foi me imposta. Aí ele continua: pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Paulo, ele sentia na obrigação de anunciar o evangelho, porque quem encontra com Jesus, irmãos, e vê o poder de Deus, ele sabe que Jesus é poderoso para transformar a vida, ele sabe que Jesus é poderoso para mudar a vida de qualquer um, e ele diz: ai de mim se eu não anunciar o evangelho, porque quando ele fica cego, ele perde a visão carnal, e ele diz para Jesus: o que eu faço? Jesus vai dizer para ele: levanta e vai. E ele sentiu a necessidade de que ele não tinha que voltar mais para trás.
Então aqui ele está dizendo no texto: ai de mim se eu não anunciar. Ai de mim se eu não falar deste Jesus, porque ele mandou eu ir. Ele não mandou eu recuar, ou eu parar, ou eu ficar estagnado. Eu não sei, irmãos, tem crentes que ele se converte, é uma bênção, trabalha, obedece, daqui a pouco ele vai esfriando na fé, vai perdendo a visão espiritual, vai se envolvendo, se embaraçando com as coisas carnais, e vai perdendo a motivação. Sabe o que lhe falta? É relacionamento com Deus, falta-lhe oração, falta-lhe consagração. Mas consagração, irmãos, tem gente que hoje bate no peito, que diz que consagra, que ora. Isso não é para bater no peito, irmão. Quando nós jejuamos, oramos, é que nós sentimos nada. Quando você ora, é que você olha para você mesmo e diz: meu Deus, se não for a tua graça na minha vida, eu não tenho força para fazer. Quando você ora e jejua, não é para você sair gritando na rua que está em consagração e diz: agora eu quero ver o demônio na minha frente. Meu irmão, não vai acontecer nada. Porque jejum é você matando esta carne. Você dizendo: oh, pobre miserável que sou, eu sou um miserável, essa carne pecaminosa, estou consagrando hoje a minha vida para dizer: Jesus, sem ti eu não sou nada. Não é para dizer que você está forte espiritualmente, não, irmão, pelo contrário. E é por isso que o evangelho hoje está tudo distorcido, porque as pessoas não sabem o que é quebrantamento, o que é relacionamento com Deus. Então, irmãos, nós precisamos ter a visão espiritual certa. Quando nós olhamos aqui no livro de João, capítulo 6, verso 37, ele diz assim, Jesus dizendo: todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Aqui ele mostra que a conversão parte do homem, mas ela vem de Deus. Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E aqui ele ensinando que Deus nos usa como instrumento, como canal de bênção para alguém. A tua palavra, irmão, faz a diferença. Um dia eu cheguei no hospital para visitar uma pessoa já em estado terminal. E aí eu entrei bem quietinho, estava até com a roupa do serviço, entrei correndo, já entrei direto para o quarto, falei que era pastor e ia ali só para orar, porque estava para morrer aquela pessoa e não tinha aceitado Jesus. Eu corri, entrei ali e comecei a orar, achando que só estava ela ali. Aí conversei com ela, estava até inconsciente, eu peguei na mão dela, pedi para ela apertar se ela quisesse aceitar Jesus, e ela apertou. Eu orei alegre porque ela apertou a minha mão, e orei ali. Mas de repente lá fora estava uma enfermeira, ouvindo a oração. E aí a hora que eu saí: pastor, o senhor não ora por mim? Eu estou precisando de uma oração. Nós só somos instrumento, um canal para abençoar a vida de alguém, irmãos. Às vezes Deus nos leva para lugares porque você é instrumento de Deus. E às vezes a gente murmura, né? Às vezes uma enfermidade te leva você até o hospital, mas você não entende que aquela enfermidade é porque tem alguém precisando de você lá. Você não vai, quando está ação, aí Deus coloca você enfermo para você ir. Era melhor nós ir são. Era melhor nós ir no hospital e dizer: eu quero orar aqui, quero orar para os enfermos. Mas às vezes a gente não vai. E aí vem uma enfermidade em você, você é obrigado a ir lá, porque Deus te coloca lá. Mas oxalá o Espírito Santo de Deus fale com você nesta noite, que a seara está madura e os ceifeiros são poucos para a sua seara. Que nós possamos ser despertados aqui nesta noite, irmão, para fazer a vontade do Pai. Porque se Jesus, ele diz que a comida dele, o reino dele não é comida e nem bebida, mas é fazer a vontade do Pai. Se nós, como igreja, que fomos chamados para ser representante de Cristo na terra, será que nós não estamos negligenciando, deixando de cumprir a vontade do Pai na nossa vida? Então, queridos, que você possa entender esta palavra.
Primeiro, nós precisamos amar as almas. Precisamos realmente, irmãos, amar as almas. Amar uma alma que está perecendo. Falar do amor de Jesus. Falar do poder do Evangelho. Falar de verdade, sem hipocrisia, sem querer aparecer, nem querer ser melhor do que ninguém, mas falar que Jesus é maravilhoso. Falar que Jesus realmente ama o pecador, ele aborrece o pecado, mas ama o pecador. Ele perdoa, e ele quer levar o homem para o céu. Nós precisamos falar coisas que a gente está habituado, porque nós falamos que Jesus perdoa para nós mesmos, mas será que nós falamos por aqueles que ainda não aceitaram a Jesus, que Jesus perdoa, que Jesus leva para o céu, né? Estamos cansando de falar aqui dentro, mas e lá fora? Tem muita gente que não sabe o que é isso. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que Jesus disse no livro de 1 João 4:38, eu vos enviei, né? Eu vos enviei. O obreiro, ele não se auto-envia, irmão, não. Mas não auto se envia, não. Foi Deus que nos enviou para fazer algo, irmão. Então façamos com humildade, façamos com amor, porque se nós tivermos esta visão, Deus será glorificado na nossa vida. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, no livro de Atos, capítulo 20, versículo 28, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. A igreja, observe, irmãos, obreiro que ele diz que a igreja é do pastor, ou às vezes o camarada não quer fazer nada na igreja, né? Ao invés dele falar, você vai trabalhar lá para o pastor. A visão do endemoniado dentro da igreja, irmão, ou do obreiro rebelde dentro da igreja. Você está fazendo é para o pastor, você está construindo é para o pastor, você está edificando isso aí é para o pastor. É porque esse camarada, ele não sabe o que é a igreja de Cristo, irmão. Ele não sabe o que a palavra de Deus nos revela. Nós a pastoreamos a igreja, o rebanho de Cristo. Você, meu irmão, que fala de Jesus, o que Deus confiou na minha mão, ei, lá está o nosso irmão William na congregação, Deus confiou aquele rebanho na mão dele. Então, meu irmão, é algo glorioso. Então, nós apacentamos, é a igreja, é a noiva de Cristo. Quem vem com a ideologia e achar que está fazendo para mim, ou alguém querendo te desanimar, você está fazendo aí, rapaz, isso aí é para o pastor. Isso, irmão, é uma palavra diabólica, que às vezes o diabo tenta usar pessoas para te desmotivar a fazer. Então, que tenhamos a visão espiritual. Apóstolo Paulo, ele está ensinando aqui, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu. Se a igreja, irmãos, não vê eu como homem de Deus, está errado. Se a igreja não te vê você como servo de Deus, como um escolhido de Deus, como alguém obediente, obreiro, irmãos, que não ouve, não obedece, é que ele não é ministro de Deus. Ele pode ter sido escolhido por alguém, por qualquer pessoa, mas o que é escolhido por Deus, ele é obediente, ele é zeloso com as coisas de Deus, ele chora aos pés de Jesus, ele pede misericórdia, ele pede graça de Deus, para levar a sério, pai. Irmãos, a palavra de Deus, ela é verdadeira. Nós não podemos brincar com as coisas de Deus. Então, irmãos, que tenhamos mais temor. Ter temor. Salomão disse que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Crente sábio é aquele que teme a Deus de verdade. Nós estamos vivendo, irmãos, os últimos dias da igreja.
E quando nós olhamos para os últimos dias da igreja, o que nós pensamos? O que eu penso nos últimos dias da igreja? Que está faltando pouco tempo para a gente colher. Para a gente colher almas. Era para a igreja estar transbordando de gente, irmãos. Tem gente até para o lado de fora. É para nós, a igreja. Se a igreja, irmãos, tiver todo mundo envolvido, não vai ter lugar para colocar o povo aqui dentro desta igreja. Mas isso não é para inflar o meu ego, nem o seu ego, não. É para nós olhar para Jesus. Senhor, nós estamos colhendo. O Senhor pode voltar a qualquer momento, porque nós estamos trabalhando. Nós estamos cumprindo a vontade de Deus. Irmãos, nós precisamos entender que a qualquer hora dessa, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, mas é uma igreja que ouve e que obedece. Então, que possamos semear na oração, semear no estudo da palavra de Deus, semear no jejum, na evangelização, em trás das almas que estão perecendo. Gênesis 26, versículo 12. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Por que Isaque colheu, irmãos? Porque ele semeou. Semeou. Quem semeia, colhe, irmãos. Isso está dizendo, se eu posso fazer algo e não faço, eu estou negligenciando. Isaque, ele semeou naquela mesma terra, e naquele mesmo ano, ele colheu. Será que esse ano de 2026 a gente vai semear alguma coisa? Para que quando chegar no final do ano, você diz assim, eu semeei, estou colhendo. Estou colhendo para a glória de Deus. Para que o nome de Jesus seja glorificado na minha vida. Eu semeei e Deus está me dando graça. Que possamos receber a graça de Deus nesta reunião de obreiro aqui, irmãos. Que possamos, através do Espírito Santo de Deus, ser usado por Ele para sermos pessoas usadas na mão dEle. Aleluia, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos, essa é a palavra que o Senhor colocou em meu coração. Jesus falando aqui aos obreiros, eu vos enviei a